Bom, boa noite a todos. Que a paz de Jesus, nosso divino mestre e amigo, nos acolha, nos envolva a todos, que nos sintamos aqui conectados com a espiritualidade superior, a fim de que colhamos elementos de renovação, alargando os nossos horizontes, renovando os sentimentos, a fim de que alimentemos a nossa alma, para que daqui saiamos mais dispostos e mais comprometidos com os nossos deveres para com o bem, para com a fraternidade. É com esse intuito que nos reunimos, como faziam aqueles primeiros cristãos, nutrindo-se do pão divino do Evangelho, a fim de se fazerem mais irmãos daqueles que conviviam ou com os quais conviviam em humanidade. Então é essa a nossa proposta nessa noite, agradecendo antes de começar pelo convite, pela oportunidade de aqui estar pela primeira vez. É sempre uma alegria conhecer novos trabalhos, novas casas, novos corações tão dedicados na seara do bem. É para nós uma riqueza que levamos adiante, nos inspirando a fazer sempre aquilo que estiver ao nosso alcance. E o tema que trataremos nessa noite é, digamos assim, dentre as lições do Evangelho, talvez um dos mais desafiadores, mas ao mesmo tempo um dos mais importantes. Propomos-nos a refletir aqui sobre aquela orientação de Jesus que passou a ser dali por diante um marco para o futuro e para a posteridade da humanidade, aquela sua orientação que encontra-se no Sermão do Monte, no capítulo 5, versículos 43 e 44, com os seguintes também sendo uma espécie de desdobramento. Quando Jesus diz: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, como a dizer que dali por diante se inaugurava uma nova era de compromisso moral, como que a dizer que dali por diante aqueles que se propusessem a ser os seus discípulos estariam tendo agora uma nova meta a alcançar, Jesus diz: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, a fim de que sejais filhos, melhor dizendo, do vosso Pai Celestial, que faz com que o sol se erga sobre maus e sobre bons, e faz com que a chuva caia sobre justos e sobre injustos. Buscaremos então meditar um pouco na dimensão dessa orientação de Jesus, bem como na sua importância para a nossa vida interior, para a nossa vida íntima, como também para a vida da coletividade, da humanidade como um todo, tendo em vista as imensas lutas, as imensas polarizações que ainda vivemos, mesmo passados 2 milênios dos ensinamentos de Jesus. Para a gente ter uma ideia da importância desse versículo, Emmanuel, ao comentar os versículos do Novo Testamento, claro que ele não comentou todos os versículos, o tempo que tiveram seria até inviável, mas comentou bastante, muitos dos versículos do Novo Testamento. E, em geral, quando a gente vai ver aqueles versículos mais conhecidos, Emmanuel comenta, ou tem um texto, 2 textos, comenta 1, 2 vezes, alguns ele comenta 3, alguns ele comenta 5, alguns ele comenta mais do que 5. Mas adivinhemos só qual é, dentre os versículos do Novo Testamento, aquele mais comentado por Emmanuel. Aquele que nos trouxe mais contribuições de reflexão, de ampliação de horizontes e de entendimento acerca da mensagem de Jesus. Justamente esse versículo, Mateus 5,44. Amai os vossos inimigos. Entre comentários mais diretos e comentários mais indiretos, nós temos mais de 30 mensagens de Emmanuel girando em torno desse versículo, como a ressaltar para nós, espíritas e, antes de tudo, cristãos, a importância de melhor entendermos esse mandamento, essa orientação de Jesus e a importância que ele deverá ter na nossa maneira de nos conduzirmos pela vida em busca da paz, da felicidade, que creio seja o objetivo de todos nós, o anseio maior de nossa alma, como também a importância dele para equacionarmos, enquanto humanidade, enquanto coletividade, as nossas diferenças e conseguirmos construir uma paz, uma fraternidade duradouras, ainda que com pontos de vista divergentes, com maneiras diferentes de enxergar a vida.
Então, isso por si só já demonstra para nós a importância atribuída pela espiritualidade a essa orientação. Se Emmanuel assim se dedicou a comentá-la, certamente é porque temos muito a caminhar ainda, não só no entendimento, como principalmente na prática dessa orientação. Que, sem sombra de dúvidas, não ousaríamos aqui negar, talvez seja uma das mais desafiadoras de todo o Evangelho. Porque, de fato, é simples, é prazeroso amar, considerar, estar junto com aqueles com quem partilhamos ideais, pontos de vista, maneiras de enxergar a vida, aqueles com quem temos simpatia, com quem temos sintonia. Agora, quando ouvimos falar dessa proposição de Jesus, amai os vossos inimigos, logo sentimos uma certa repulsa, logo sentimos uma certa resistência, como a pensar, isso não seria possível, isso eu não conseguiria. Mas para conduzir a nossa reflexão nesta noite, eu resolvi trabalhar aqui um exemplo mais prático, de alguém que de fato vivenciou a demanda por entender e aplicar esse mandamento ou essa orientação de Jesus na sua pele, no seu dia a dia, na sua luta diária. Me recordo que quando vi essa mensagem, que na verdade era um sermão, ele que era pastor, quando li pela primeira vez esse sermão, fiquei encantado com a sua beleza e com a sua profundidade. Porque encontrei ali não só a eloquência das palavras, era ele de fato muito eloquente, tinha a capacidade de organizar o seu pensamento e a sua fala de maneira brilhante. Tanto que passou pela história como um dos maiores pregadores cristãos. Tinha ele essa capacidade. Mas, aliada a essa eloquência, essa sua habilidade, existia ali, ou vibrava naquele texto, também a autoridade moral da vivência. A autoridade moral de quem falava daquele assunto, de quem falava daquela orientação de Jesus, não como quem simplesmente a lesse e a tentasse interpretar. Trazia ele a autoridade de já uns bons anos de luta, buscando exercitar dia a dia aquele mandamento, que julgava ser ele fundamental, não só para a sua vida, como para a causa que havia assumido, e extrapolando para mais além, fundamental para a humanidade inteira. No equacionamento dos nossos problemas, das nossas dificuldades, na solução dos problemas milenares que nos têm conduzidos pelos mesmos caminhos, do sofrimento, da dor, da vingança, da revolta, o círculo vicioso da sombra, em que a agressividade é retribuída com a agressividade, em que o mal é retribuído com o mal, e assim a criatura humana se encerra, se fecha no círculo sem fim de dor e de sofrimento. É um sermão justamente com esse título, Amar os Inimigos, que foi proferido por Martin Luther King. Um dos pioneiros de sua causa, dos direitos, da igualdade social nos Estados Unidos, da luta contra o preconceito, e que, apesar de toda aquela perseguição, de todo aquele ódio que a sua ação motivou, gerou em muitos corações, ainda assim conseguiu manter-se firme nessa proposta de viver esses mandamentos, essas orientações que Jesus nos legou. Então fica a recomendação para quem puder depois, para ampliar a reflexão em torno do assunto, que busque esse sermão que é hoje facilmente encontrado na internet. Basta digitar Amar aos Inimigos, de Martin Luther King, e vejam que beleza e que grandeza de exposição. Como a eloquência aliada à vivência tem um poder enorme de convencimento, de transformação, de esclarecimento. E ele começa o seu sermão, que será o norteador das nossas reflexões nesta noite, justamente propondo isso, ou falando sobre isso, o grande desafio que esse mandamento do Cristo
representa para nós. O quanto ele é visto por muitos quase como que uma utopia. Algo a ser tratado no campo da teoria ou das ideias, mas que não encontraria aplicação prática no nosso mundo, rude como ele ainda é, marcado como ainda é, na condição de planeta de provas e expiações, pela maldade, pelo egoísmo, pelo orgulho, que geram, que causam, claro, muitas aflições, muitas dores, no processo das relações mútuas. Então vem ele falando sobre isso, como muitos filósofos, como muitos pensadores, não consideraram essa fala de Jesus, ou mesmo o próprio Mestre, como um idealismo sem prática, uma utopia muito distante, uma orientação piedosa, que não seria efetivamente passível de ser concretizada no dia a dia. Alguns até mais nihilistas, mais materialistas, consideravam estar aí a prova de que a ética cristã era uma ética para os fracos, para os covardes, jamais para os espíritos fortes e corajosos. Porque em seu entendimento, perdoar, compreender, se esforçar por amar e por entender aquele que nos fere, seria um ato de fraqueza, de covardia, daquele que não tem a força para se sobrepor, para se impor, para se mostrar. Era o seu entendimento. Não percebiam ainda a grandeza oculta na humildade, a força indomável do perdão e do amor que renuncia. Faz parte do processo. Era o entendimento que podiam alcançar. Então ele começa fazendo essa contraposição entre idealismo, utopia e prática. Mas vem ele dizendo que os outros caminhos propostos até então, aqueles que fugiam desse amor aos inimigos, desse perdão, dessa humildade, são os caminhos que secularmente nós temos percorrido e cujos resultados aí estão. Secularmente resultando em guerras, em caos, em injustiça, em dor, em sofrimento, em lágrimas. Como nos dizer que esses outros caminhos, a proposta desses outros que julgam fortes aqueles que revidam, tem sido o caminho comum que temos trilhado. Mas, incrivelmente, tem nos conduzido sempre ao mesmo lugar. Tem semeado o caminho da humanidade de ódios e agressividades. Faz ele essa comparação a fim de ressaltar que essa orientação de Jesus não é de modo algum algo simplesmente utópico, um idealismo sem sentido e muito distante de nós, justamente o contrário. Essa orientação de Jesus é justamente uma necessidade absoluta, um caminho necessário, sem o qual não alcançaremos, enfim, novos estágios, novos patamares, novos momentos ou novos horizontes para a humanidade. Então, longe de ser um utopista, alguém piedoso, Jesus será muito mais do que isso, um realista bem prático. Porque sabia ele, Cristo que era, na nossa visão espírita, espírito superior, já muito experimentado no progresso e nos caminhos da evolução, sabia ele que não há outro caminho para a pacificação, para esse reino de paz e fraternidade que aguardamos, senão esse que passe necessariamente pelo exercício dessa sua orientação. Que, claro, buscaremos com ele e com o que Luther King vai nos propor entender melhor, em sua dimensão, o que de fato representará esse amor aos inimigos. Então, longe de ser um idealismo, é uma necessidade prática. O que não quer dizer que seja simples, que seja fácil. Em nenhum momento do Evangelho, Jesus promete facilidade. Promete ele sim, claro, que aqueles que com ele caminharem, no esforço, na busca constante, na perseverança, embora as lutas do caminho, internamente se sentirão mais leves, mais suaves,
Não por conta de uma jornada com menos perigos, com menos desafios, mas sim porque caminhando com uma consciência mais tranquila, mais harmonizada com as leis divinas. Mas deixou ele muito claro no Evangelho que a sua mensagem era profundamente desafiadora. Tanto é assim que frisou muitas vezes: aqueles que o quisessem seguir, tomassem a sua cruz. Não por acaso é a cruz o símbolo mais frisado, mais trabalhado do Evangelho. Não a cruz que represente um sofrimento sem sentido, mas a cruz que represente a nossa disposição em caminhar adiante apesar das lutas, em esquecermos um pouco mais de nós para pensar na coletividade, em tomarmos os nossos deveres no dia a dia, cumprindo-os com fidelidade. Portanto, não a cruz que seja sofrimento sem sentido, mas a cruz que represente uma ponte para um novo clima de vida, de plenitude. Como bem representado no Evangelho, a cruz que dá espaço à ressurreição. A cruz como caminho, como ponte, como recurso de ascensão, de elevação do ser. É essa a cruz que ele frisa. Existirão sim dificuldades. É desafiador o processo. Mas o que o espírito ou o que a alma experimenta quando ousa seguir adiante, quando ousa seguir os seus passos, é infinitamente recompensador. A ressurreição é o nascimento em nós de uma vida nova. É alçarmos a um plano de existência, de vida, de percepção da criação encantador, planificador. É isso que ali está representado, tanto individualmente como coletivamente. Então Jesus nunca falou que a proposta de vivência moral do Evangelho seria algo muito simples. Estava ele muito consciente do desafio que isso representava. E compete a nós também, os que já entendemos a importância de segui-lo, os que já nos cansamos de seguir nesse círculo vicioso, como dirá Emmanuel, das reencarnações, de baixo teor espiritual, será importante nos esforçarmos por entender o que seja esse mandamento, essa orientação, e aplicá-lo na nossa vida. Esse é um desafio que nos compete, o desafio de fato de nos entregarmos à mensagem do Cristo. Não é possível sermos meio cristãos, ou abraçamos a cruz, ou continuaremos andando em círculos. Ou de fato nos dispomos a dar um passo além, a caminhar dois, onde geralmente se tem caminhado um, a dar também o manto, onde geralmente tem se dado somente a túnica, a amar aqueles que não nos amam, onde geralmente se amam apenas aqueles que nos recompensam, nos respondem, ou continuaremos ainda distantes do verdadeiro discipulado com Jesus. Então é assim que ele inicia o seu sermão, a sua fala em torno desse tema, apresentando essa contraposição entre idealismo, utopia e realidade, necessidade. Muito mais do que uma utopia é essa orientação do Cristo, necessidade para a nossa vida. Se o era aqueles tempos de um mundo desafiador, de um mundo com tamanhas injustiças, ainda segue sendo hoje, no mundo marcado pelas polarizações, pela agressão, pelo ódio, muitas vezes, digamos assim, alimentado ou potencializado pela conectividade que hoje temos, estando conectados uns aos outros ou a milhões de criaturas através das redes, conectamos-nos com milhões de mentes, associando-nos às energias deletérias do ódio, da agressividade, ou às energias benéficas da paz e da fraternidade. Então esse processo de conexão mental é hoje potencializado. E a importância de aprendermos a lidar com o ódio, a escaparmos do contágio do ódio e da agressividade, das garras do mal, se faz ainda tão necessário. Pois bem, passa ele então a desdobrar de maneira mais prática como podemos então entender e praticar essa orientação de Jesus. E ele traz 3 características, 3
atributos essenciais para o exercício desse mandamento de Jesus. 3 características. Ele vai colocar uma pergunta: como amar os inimigos? E o primeiro atributo, ou a primeira característica essencial, que dirá ele, sem essa, sequer podemos começar a pensar em amar os inimigos, o primeiro atributo essencial será desenvolver e manter em nós a capacidade de perdoar. Desenvolver, ampliar, manter, cultivar em nós a capacidade de perdoar. Porque sem perdão é mesmo impossível conceber essa postura ou atendimento dessa orientação de Jesus. Perdoar. Mas ele vai explicar melhor o que seja esse perdoar. Porque, em geral, o perdão, às vezes, ele é mal compreendido. Às vezes, ele é tomado como uma simples palavra, uma simples frase. Ah, eu te perdoo, mas nunca mais quero te ver. Ah, eu te perdoo, mas nunca vou esquecer. Ele cita essas 2 frases e dirá: não é essa a ideia do perdão. É claro que o esquecer aqui, esquecer o ato, o fato, é uma questão de memória. Mas dirá ele, o esquecimento, no que diz respeito ao perdão, é outra coisa. É esquecermos ou diluirmos toda a memória negativa, toda a emoção negativa associada ao fato. De modo que não exista em nós, de nossa parte, nenhuma barreira, nenhum peso, nenhum bloqueio a um processo de recomeço, de reconciliação. O perdão, dirá ele, é como um catalisador que cria a atmosfera necessária ao recomeçar, que nos permite voltar atrás daquele passo para fazer diferente na relação com aquele indivíduo. É, portanto, não criar, não apresentar qualquer impedimento para a reaproximação. É diluir em nós, quando lembramos do fato, qualquer emoção negativa que possa somar. Aliás, é muito similar à própria definição que Emmanuel traz no livro Consolador. Quando perguntam a ele, na questão 340, se perdão e esquecimento deveriam caminhar juntos, ele vai dizer assim: para as convenções do mundo, perdoar geralmente é renunciar à vingança. Ou seja, para as convenções do mundo, geralmente perdoar é assim: tá bom, eu não vou fazer o mesmo para você, mas não... Fim. E aquela mágoa, aquele ressentimento, segue sendo cultivado, segue gerando em nós adoecimento, estagnação espiritual, sofrimento e dor. Por isso Jesus diz assim: reconcilia-te com ele enquanto estás a caminho com ele. Por quê? Enquanto você não reconciliar, você vai estar a caminho com ele. Esteja ele do seu lado ou não. Porque você leva ele dentro de você, no seu coração. Então, enquanto não houver reconciliação, você está a caminho com ele. Pode ter desencarnado já, pode estar em outro lugar. Enquanto internamente não houve reconciliação, estás a caminho com ele. Então, Emmanuel diz, reconciliar em geral na convenção, ou melhor, perdoar em geral na convenção do mundo é simplesmente renunciar à vingança. No entanto, para aqueles que já somos banhados pelo entendimento evangélico, perdão e esquecimento deverão caminhar juntos. Esquecimento entendido como isso, como a diluição em nós de qualquer mágoa, de qualquer ressentimento, como a remoção em nós de qualquer bloqueio, de qualquer obstáculo à reconciliação e ao recomeço. Então, esse é o primeiro recurso essencial para o exercício dessa orientação de Jesus. Amar pressupõe perdoar, compreender. Sem isso, não estaremos habilitados a exercê-lo. Portanto, eis aí um primeiro dever nosso, um primeiro exercício a fim de alcançarmos aquele mandamento.
aprender a perdoar, desenvolver e manter em nós a capacidade de perdoar. Porque para alcançarmos esse mandamento, teremos toda uma jornada. Algo que o próprio Kardec vai deixar claro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, quando fala desse mandamento de Jesus, todo o capítulo é dedicado a esse. Aliás, achei muito interessante a similitude da maneira pela qual Luther King trabalha o tema e Kardec. Quando a gente vai lendo os dois textos lado a lado, a gente vai vendo que são muito similares as abordagens. Kardec vai dizer assim: se o amor ao próximo é o princípio da caridade, o amor aos inimigos é a sublimidade da sua aplicação. Representa já para o espírito uma grande vitória sobre o seu orgulho e sobre o seu egoísmo. Portanto, é uma jornada. Se quisermos chegar lá, nessa vitória sobre nós mesmos, que é o objetivo da nossa evolução, precisamos começar com esses deveres mais fundamentais. A começar por aprender a perdoar. Por nos esforçarmos por perdoar. Essa é a primeira característica, a primeira condição. A segunda que Luther King vai apresentar é entender que aquele gesto de maldade, que aquela ofensa, que aquela agressão que o indivíduo teve para comigo, um adversário, um inimigo, não representa ele por completo. A pessoa, nenhum indivíduo se resume a um ato, a um gesto, a uma postura, a um sentimento. É entender que, para além de tudo isso, para além dos seus equívocos momentâneos, para além das sombras momentâneas que ainda envolvam o seu coração, há ali, como eu, um filho de Deus, em construção. Um ser que é também, como eu, alcançado pelo amor do Criador. E que por mais que agora eu não consiga enxergar, cego muitas vezes pela revolta, pela dor, tem ele também valores e virtudes. Por mais difícil que possa parecer, todo ser está em evolução e já angariou alguma coisa, por mais que você não queira ver. Todo ser já tem alguma expressão de bem, ainda que por um outro ser apenas, o ser que ele ama, já é alguma expressão de bem. Portanto, uma segunda característica para alcançarmos o exercício e a vivência dessa orientação de Jesus será nos esforçarmos por enxergar em cada indivíduo, por mais que nos fira, algum traço de bondade e perceber, por mais que ele faça e se equivoque, é ainda, como eu, um ser em evolução destinado à mesma perfeição relativa que nós mesmos estamos destinados. É ver que em cada ser, que em cada coração habita a presença divina. Estão ali sementes do amanhã. Sementes de virtudes, de valores imensos, potenciais, que aquele ser muitas vezes ainda desconhece, mas que ali estão. E a doutrina espírita nos ajuda sobremaneira a entender isso. Porque se de fato enxergássemos apenas uma vida, esse olhar seria muito mais difícil. Mas entendendo o grande mecanismo da evolução, torna-se mais fácil compreender. Alguns seres ainda mais próximos do início, mais aferrados à materialidade, aos instintos, outros já mais adiantados. Mas passamos a perceber que esse ser, que hoje assim está, um dia será um Cristo, um anjo, um benfeitor. Então, essa ampliação de horizontes que o Espiritismo nos traz, torna ainda mais fácil esse olhar. Ao nos mostrar, por exemplo, nas questões 116, 125 de O Livro dos Espíritos, que todos os seres chegarão ao mesmo fim, ainda que passem pelas fieiras do mal, daquele mal que nos espante, ainda assim chegarão ao mesmo fim.
Porque para Deus são eles apenas filhos incursos em experiências mais vastas, em caminhos mais longos, mais tortuosos, mas todo rio chega um dia ao mar. Então esse é outro aspecto fundamental. Desenvolver esse olhar, essa percepção, de que no mundo não há vítimas nem algozes integrais, como diz Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida 110. Não há vítimas integrais, nem algozes integrais. Muitas vezes, na condição de vítimas, temos uma parcela de responsabilidade pelo acontecido. E muitas vezes o algoz tem também uma parcela de bondade que não foi vista. Só o Criador consegue entender melhor isso. E daí a importância do nosso esforço por nos integrarmos a Ele, para melhor termos essa percepção. Essa é a segunda característica que ele apresenta. Mas a terceira característica é percebermos que, com esse entendimento que agora temos, de que todos os seres, todos nós estamos destinados a essa mesma finalidade, o nosso papel não será nunca o de derrotar ou humilhar o nosso inimigo, mas sim de paulatinamente granjear a sua amizade e a sua compreensão. Entender que não há outro meio de vencer um inimigo, senão convertendo-o num amigo. Ou seja, é estar sempre disposto, na medida do possível, a auxiliá-lo, a ampará-lo, a não nos aproveitarmos de circunstância que poderíamos usá-lo para aumentar ainda mais essa distância entre nós e ele, entre o nosso coração e o coração dele. A nossa proposta não é vencê-lo no sentido de sobrepujá-lo, de humilhá-lo, mas sim de trazê-lo, de aproximá-lo. Porque, de fato, se somos cristãos, se com o Cristo queremos trabalhar, elaborar, esse será o nosso compromisso fundamental sempre. Estimular, reerguer, amparar. Então essa será a terceira característica fundamental. Estarmos dispostos a ter essa perspectiva de que o nosso papel para com Ele é o papel de ampará-lo. Entender que muitas vezes Ele assim procede por conflitos, por orgulho, porque não teve as mesmas possibilidades que nós. E que o nosso papel será partilhar algo de bom do nosso coração para com Ele, a fim de que possa se reerguer. Então, essas são as três maneiras que Luther King descreve como exercitar essa orientação de Jesus. Mas dirá ele, muitas vezes ela se torna difícil ou praticamente impossível porque não se entende bem o que representa aqui amar. E Kardec também vai falar isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Por falta de uma expressão melhor, acabou traduzindo-se por amar ou por amor, três verbos diferentes, ou melhor, 4 verbos diferentes que encontramos no grego, que certamente representarão características diferentes de relação, mas todas elas traduzidas para a nossa língua como amor. Então, porque muitas vezes se entende que esse amor aqui aos inimigos deveria ser como aquele amor que temos para com os amigos, para com as pessoas próximas, considera-se então impossível, porque é de fato. Mas ele dirá aqui, o grego talvez nos ajude a entender melhor que amor é esse, como Kardec também vai frisar no Evangelho segundo o Espiritismo. Não os transportes de solicitude, não a confiança, não aquela abertura que se tem para com um amigo, para com alguém que se sabe, lhe quer bem. Seria até mesmo imprudente fazê-lo. Nem mesmo Jesus o fez. A sua postura para com os discípulos era uma, basta ler o Boa Nova, a abertura e tudo mais. A sua postura diante dos fariseus, daqueles que o perseguiam, era outra. Mas isso não significava que não os amava. Mas é que são amores diferentes ou maneiras diferentes de expressar o amor.
No grego teremos primeiro o amor eros, muito presente na filosofia grega, que seria aquele amor mais romântico, daí até a própria palavra erótico, o amor eros. Teremos depois o amor filia, que seria o amor da amizade, aquele amor em que se ama e se é amado, aquele amor em que há reciprocidade e, portanto, há espaço para as confidências, para a abertura, para a confiança. Filia. Existiria ainda o amor storge, que seria aquele amor mais relacionado à família, ao contexto familiar. Mas existe um outro amor, e é justamente utilizado por Jesus nessa expressão, chamado ágape. Amor esse que seria a própria expressão divina na criatura humana. Seria aquele amor boa vontade, aquele amor que transborda, aquele amor que nada exige, aquele amor que é a própria presença e atuação divina no coração humano. É esse o amor com que Jesus nos convida a amar os inimigos. Não um amor que espera, não um amor que aguarda retribuição ou compreensão, mas o amor que transborda, esse amor que nasce de uma profunda experiência com Deus, que se reflete na relação agora com esse ser. Dirá Luther King, nessa condição, ama-se alguém, não porque ele partilhe dos nossos caminhos, dos nossos interesses, dos nossos gostos. Ama-se alguém porque Deus ama esse alguém. E porque Deus ama esse alguém, sinto esse amor de Deus a fluir através de mim. Esse é o amor ágape. É o amor renúncia. O amor doação. É aquele amor que se faz uma boa vontade, que se faz abertura para com aquele ser, que vibra por ele, que ora por ele, claro, sem patrocinar os seus equívocos, mas entendendo que o que é combatido não é o ser, mas sim os equívocos que ele comete. A lembrar a frase que o próprio codificador coloca logo na primeira página de O Céu e o Inferno, uma frase muito conhecida do Antigo Testamento, do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 1. Deus não quer a morte do ímpio, daquele que se equivoca. Quer antes que ele se converta e que viva. Não se combate o pecador, mas o pecado. Não se combate o mal com U, mas o mal com L. Porque ele será sempre nosso irmão, preso momentaneamente nas garras do mal. Então é o amor da boa vontade, o amor que fecunda, o amor que transforma, o amor que está disposto a criar sempre meios de reaproximação, de despertamento. Então essa é a parte prática que Luther King apresenta. Mas depois ele passa então a outra questão, a parte mais teórica. Por que então amar os inimigos? Se vimos um pouco acerca do como e o porquê. E ele começa por dizer, logo, novamente, ele vai apresentar 3 características, ou 3 porquês. Porque o ódio nunca foi capaz de expulsar o ódio. Porque a treva nunca foi nem nunca será capaz de expulsar a treva. Em respondendo na mesma moeda àquele que nos fere, não fazemos senão ampliar os círculos de trevas, de dores, de sofrimentos. Prendemos-nos, como também a ele, ainda mais nessas algemas que nos aferrou e que nos impedem de nos alçar a patamares de vida mais feliz e mais pacífica. Só se combate um ódio com luz. Só se vence o frio com o calor. Então é utilizarmos nós, os cristãos, aqueles que já assumimos o compromisso com Jesus, de ferramentas diferentes. Porque o resultado da utilização das mesmas ferramentas aí está, secularmente. Quem foram aqueles que de fato
marcarão os séculos, cuja memória permanece viva. Quem foram aqueles que de fato impulsionaram a humanidade a ir além? Aqueles que ousaram fazer diferente. Aqueles que, quando perseguidos, fizeram diferente. Agiram com outros recursos. Se utilizaram de outras armas, as armas do cristão, que serão sempre o perdão, a humildade e o amor. Aqueles que semearam ódio e violência, que construíram guerras, perseguições e destruições, onde estão? Serão colhidos pelos séculos. Suas memórias apagadas, seus legados, seus impérios destruídos. Mas e aqueles que exemplificaram, mesmo quando perseguidos, o legítimo amor cristão? Marcaram os tempos, marcaram os corações, suas memórias permanecem vivas, porque ousaram fazer diferente. Então, a fim de combatermos o ódio, é preciso utilizar as forças, as armas, entre aspas, da luz. Me recordo aqui da fala do apóstolo Paulo, quando diz em Romanos, capítulo 12, versículos 20 e 21, se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o seu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo assim, estarás amontoando em sua cabeça brasas. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Como a dizer que não há outro caminho a fazer. E aqui poderíamos enumerar muitos exemplos, a começar pelo próprio Mestre, cuja memória e os ensinamentos permanecem tão vivos, justamente porque, quando atacado pela sombra, fez-se ainda mais luz. Poderíamos lembrar os exemplos dos cristãos. Paulo, contaminado pelo ódio, à época ainda Saulo, se defronta com o exemplo de um verdadeiro cristão, Estevão, que, embora recebendo todo aquele choque do ódio, conseguiu enxergar naquele Saulo, naquele homem, algo de bom. Combateu a treva com a luz e assim conseguiu despertar aquele que se colocava como seu inimigo e tornou um agente da luz. Quando Estevão, quase ou prestes a morrer, apedrejado a mando de Saulo, volta-se a sua irmã, noiva de Saulo, diante dele e diz: ele deve ser muito generoso e bom. Serviu Moisés até o fim. Imagina quando ele conhecer a Jesus. Seja uma boa companheira para ele. Poderia ele se revoltar? Poderia ele amaldiçoar aquele que injustamente o matara? E, no entanto, ainda que pagando com o sacrifício da vida, como Jesus o fez, se dispôs a ser uma luz que combate a treva. E com isso mudou o caminho não só de Saulo, mas de uma multidão. Inclusive nós outros, que se aqui estamos, em uma boa parte se deve a esse gesto de Estevão. Poderíamos lembrar o caso de Joana de Cusa, prestes a ser queimada viva junto ao próprio filho, num circo. Recebe as palavras irônicas e sarcásticas do algoz que lhe diz: mas então foi somente isso, o que o carpinteiro, o nazareno, lhes ensinou a morrer como covardes? Tem ela a força de fazer-se luz em meia treva e dizer-lhe em retribuição: não somente isso, não somente a morrer, meu irmão, mas também a te amar. E a gente logo vê o impacto que isso causa na alma que recebe essa resposta não esperada. Há algum tempo atrás, em outubro de 2015, eu lia um artigo da BBC que contava o caso de um ex-neonazista, supremacista, que agora havia se tornado um pacifista, trabalhando pela diversidade, incentivando a união entre as etnias, entre os povos. E ele conta a sua história, mostrando como foi a bondade de alguém que, mesmo recebendo a sua carga de ódio, optou por esse caminho que o salvou. Especialmente um judeu, ele que tinha como principais inimigos seus o neonazista, os judeus, mas um deles havia lhe dado emprego,
na gráfica, na estamparia onde ele trabalhava. Ele adentrava aquela fábrica todos os dias com a suástica tatuada em seu corpo. Enquanto muitos diziam a ele, mas o que você está fazendo, colocando aqui dentro? Aquele judeu dizia então, é um bom moço, só precisa de uma chance. E recusava-se a demiti-lo. Então ele foi percebendo, o neonazista, como aquilo foi trabalhando ele interiormente, como a bondade daqueles que ele odiava foi aos poucos criando buracos nas justificativas que ele criava para odiá-los. E como foi se tornando pesado, impossível mesmo odiar aqueles que respondiam a ele com bondade. Lembra o que Paulo diz? Estarás amontoando sobre ele brasas. Vai se tornando insuportável odiar aquele que responde com a luz, com o bem, com a compreensão, e assim foi. Aos poucos ele foi percebendo, não conseguia mais sustentar o ódio, porque até então estava acostumado com a resposta da violência. Quanto mais ele era agredido de volta, mais tinha ele força para agredir, para odiar, mais ele se motivava. Mas aquele judeu havia quebrado aquele ciclo, havia mudado as suas perspectivas, e com o tempo ele não pôde mais resistir. Abandonou aquela condição e se tornou um grande pacifista. Arno Michelis, ele se chama. Ou aquele caso que a gente poderá ver no YouTube, temos hoje os vídeos de um assassino serial killer que era julgado nos Estados Unidos, Gary Ridgway. E vêm então os parentes das vítimas no tribunal e começam a falar-lhe que você queime no inferno, as palavras são fortes, que você isso, que você aquilo, tomara que sofra muito, e ele impassível. Claro, um psicopata, mas impassível. Mas teve um momento que ele não pôde suportar, que ele não pôde sustentar aquela impassibilidade, porque por mais adoecida que seja a alma, no íntimo do ser brilha ou vibra ali o amor. Chega um pai, então, de uma das vítimas e apenas diz, Sr. Ridgway, neste júri há muitas pessoas que te odeiam, mas eu não sou um deles. Você tornou-se difícil para mim seguir o caminho que adotei para a minha vida, seguir os ensinamentos do Senhor. Mas eu te digo, você está perdoado. Então você vê um serial killer, impassível até então, cair em lágrimas, porque não há força que resista. Ou um caso muito bonito, que é inclusive um daqueles episódios daquela série muito bela chamada Human, o caso de Agnes Forry e Leonard, aquele que havia sido o esposo da sua filha. Tem no YouTube também, podem pesquisar. O amor vem dos lugares mais improváveis. Episódio 13 da série Human. Ele que era um condenado à prisão perpétua nos Estados Unidos, porque havia assassinado a própria esposa e o filho. Fala ele no seu testemunho do seu processo de criação, como foi conturbado o seu processo de criação, como apanhou de seu pai e como associou aquela ideia do amor ao ferir, que acabou repercutindo, juntamente com todos os outros desequilíbrios, nessa sua atitude infeliz. Mas, no entanto, em determinado momento, ele diz que uma pessoa lhe ensinou o que era o amor. Uma pessoa que o visitou por todo esse tempo na prisão, e que foi aos poucos demonstrando para ele caminhos de cura, resgatando nele a humanidade que havia perdido. Esse alguém, a Agnes, ninguém menos que a mãe da sua esposa e a avó do seu filho.
que num gesto profundo de vivência cristã, de integração com esse amor ágape, Deus agindo em nós, amando simplesmente por amar, conseguiu resgatar esse coração que já inaugurou, reiniciou a sua regeneração aqui, enquanto encarnado. Certamente terá muito que ajustar, no entanto, já começou a trilhar o processo. Então são exemplos como estes que nos mostram o poder da luz ante a treva. De nada nos adianta, diante da escuridão, socar a escuridão, como diz Emmanuel, intentando afastá-la. O único meio de fazê-lo é acendendo uma luz. A luz do amor, a luz do perdão. Esse é o primeiro porquê. Mas ele traz então o segundo. Dirá ele, as feridas do ódio. Em geral, pensamos nós nas feridas dolorosas, muito tristes, daqueles que são as vítimas do ódio. Mas nos esquecemos que feridas mais graves ainda ficam ou se fazem naqueles que são os agentes do ódio. O ódio, dirá Luther King, é como um câncer que nos consome, que nos tira a humanidade, que nos tira a dignidade, que nos corrói internamente, que nos fere profundamente. De modo que se as feridas daqueles que são vítimas do ódio, do mal, são dolorosas, muito mais graves e penosas serão as feridas naqueles que são os agentes do ódio e do mal. Porque aquele que é vítima da agressão, muitas vezes escudado na fé, na humildade, na resignação, consegue avançar na sua jornada espiritual. Sofre os arranhões do processo, mas avança, porque não está algemado, não está estagnado. Aquele, porém, que fere, que machuca, está ainda preso, estacionado. Enquanto muitas vezes, no processo de receber aquele ataque, resisti-lo e seguir adiante, com a luz do perdão, está reajustando-se com o seu passado, colhendo uma sementeira dolorosa lá atrás e preparando uma sementeira melhor para o futuro, aquele que agora faz o mal, está semeando ainda. Então, se um muitas vezes está deixando o túnel em direção à luz, o outro está apenas adentrando o túnel da escuridão. Por isso não vale a pena jamais odiar. É muito mais preferível, como diria Divaldo, ser vítima do ódio ou do mal, do que ser autor. Porque o que é vítima, se bem suporta, usando a luz do perdão, pode avançar. O outro está prendendo o seu destino aos caminhos da dor e do sofrimento. Aí a importância, portanto, de não considerarmos nunca a possibilidade de retribuir na mesma moeda, ou de nos utilizarmos do ódio, embora isso pareça algo justificável. Nunca o é. Busquemos sempre a luz do perdão, dirá Emmanuel, no livro Mãos Unidas, capítulo 37. O perdão é o único antibiótico suscetível de nos curar das infecções do ressentimento, ou de curar as infecções do ressentimento no organismo do mundo. Ou, como ele diz no livro Hora Certa, capítulo 18, quando Jesus nos ensinou a perdoar, nos muniu, nos concedeu o máximo poder imunológico, a fim de que não fôssemos contaminados pelo ódio e pelo desequilíbrio. Por uma própria questão de saúde da alma, há um porquê não apelar para o ódio. Há um porquê buscar o amar os inimigos. E por fim, a terceira característica que ele traz então, é perceber que só há uma força capaz de transmutar, de transformar esse ódio
numa relação harmoniosa. Porque a ideia, lembrando, nunca é eliminar o inimigo, mas sim convertê-lo em um amigo. Ele até traz o exemplo de Lincoln, que tinha um grande inimigo político chamado Stanton, que sempre o difamava, que sempre buscava diminuí-lo, que sempre buscava humilhá-lo. E quando Lincoln assume a presidência dos Estados Unidos, ele que foi considerado um dos maiores presidentes e uma das figuras mais notáveis dos Estados Unidos, convida ele justamente Stanton para ocupar um cargo de importância. Diziam as pessoas: não, você está louco, não sabe o que esse homem falava de você, o que ele dizia de você? Mas então ele diz, pensando no interesse geral da nação, ele é o adequado a exercer essa função. Com esse gesto de amor, de compreensão, fez dele Stanton, fez dele de um inimigo um grande amigo. Aquele que, durante o seu velório, junto ao seu túmulo, diz: agora Lincoln entra para a história. O maior de todos os homens que eu pude ver. Porque com um gesto de amor, tornou um inimigo em um grande amigo. Porque a relação de ódio denota uma relação profunda. O ódio nada mais é, dirá André Luiz, do que o amor que adoeceu. Porque se aquela pessoa que é o alvo do ódio não fosse importante, sequer se preocuparia com ela. Mas justamente porque ela é importante, é porque existe ali um vínculo adoecido, que só será resolvido quando se recuperar e tornar a ser amor. Eu me recordo de um outro caso, Eurípides Barçanufo, como citado na sua biografia de Corino Novellino, de um espírito chamado Donatista, que frequentou por 3 anos a reunião. Muito endurecido, muito cerrado no ódio, na agressividade, mas que foi aos poucos sendo colhido por aquela força transformadora do amor de Eurípides. Em determinado momento, não resiste mais ele, as suas barreiras já haviam caído todas, e cai em pranto aos pés de Eurípides, dizendo: não consigo mais resistir. Essa é uma força poderosa demais. E de inimigo acirrado que era, se converte em amigo, em defensor. Tanto assim que, no momento em que Eurípides sofre o ataque, a acusação injusta de exercício ilegal da medicina, aparece o Donatista, dizendo: o que eles estão fazendo com você é uma injustiça, pode deixar que eu vou dar um jeito em todos eles. E Eurípides pede: não, meu irmão, usemos da força do amor, chega de ódio. O inimigo convertido em amigo, porque só o amor é essa força fecunda, é essa força transformadora que vence as aparências alcançando a essência. É esse sopro divino que vai em cada coração despertar as brasas adormecidas da divindade. Se o conhecimento atua nos efeitos, atua por fora, dirá André Luiz no livro No Mundo Maior, somente o amor alcança as causas profundas. Somente o amor é de fato redentor, libertador. Foi isso que Tadeu aprendeu de Jesus num capítulo muito interessante do livro Boa Nova, capítulo 7, intitulado A Luta contra o Mal, em que Tadeu queria descobrir ou aprender com Cristo os meios de trazer todos para o bem. Aqueles espíritos obsessores que ele via o Cristo conversar com eles, expulsar, era o verbo utilizado à época. Como fazer para que eles viessem para o bem? Não seria possível que o Cristo se utilizasse de todo aquele seu poder para fazer uma conversão em massa? Então Jesus lhe diz simplesmente, na conclusão dos ensinos, somente o amor divino é forte o suficiente, Tadeu, para converter uma alma, trazê-la de volta ao bem, à verdade. Somente o amor divino que vibrou em Estevão foi capaz de trazer Saulo ao bem. Somente o amor divino de benfeitores que nos acompanham há séculos, mesmo vendo todos os nossos desatinos,
muitas vezes em agressão a eles próprios, quando encarnados, para nos ajudar. Basta lembrar o caso de Alcione, no livro Renúncia, o caso de Quinto Varro, no livro Ave Cristo. Somente esse amor divino que souberam cultivar, apesar das feridas do ódio, da nossa agressividade que conseguiram suportar, é que tem nos despertado para a luz de uma vida maior. Esse é o nosso compromisso com Jesus. E aqui gostaria de ler um trechinho já do final do seu sermão, quando ele vai dizer assim: apressemos-nos a dizer que não são esses os supremos motivos para amar os inimigos. Apresentamos essas características, essas condições. Há ainda um maior, que é aquele que Jesus mesmo diz na passagem: a fim de que sejais filhos do vosso Pai Celestial, que faz com que o sol se erga sobre maus e bons, ou seja, a luz vem primeiro para os maus, depois para os bons, e a chuva cai antes sobre justos e injustos. A chuva, a experiência mais desafiadora, vem primeiro para os justos e depois para os injustos. Essa é a finalidade maior de cumprirmos o mandamento. Alcançarmos ou desenvolvermos em nós essa potencialidade de filhos de Deus que todos somos. Sentimos essa relação com o Criador que é para nós ainda desconhecida. Essa comunhão perfeita com esse Pai. Sentimos a grandiosidade desse amor. Que ama a todos, que busca a todos e que vai um dia congregar a todos no mesmo reino de amor. Aquele que busca as ovelhas perdidas. Aquele que se alegra mais com o que estava perdido do que com os justos que seguiam o caminho reto. Diz ele: há uma outra razão muito mais profunda para explicar por que somos intimados a fazê-lo. E essa está claramente expressa nas palavras de Jesus: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Somos chamados para essa difícil incumbência, com o fim de realizarmos um parentesco único com Deus. Somos em potência filhos de Deus e, através do amor, essa potencialidade torna-se realidade. Temos a obrigação de amar os nossos inimigos, porque somente amando-os podemos conhecer Deus e experimentar a beleza da sua santidade. Um amor sem mácula, o amor puro a vibrar em nós, ágape. E então ele complementa: é claro que nada disso é prático. De novo, ele está usando da ironia. A vida é uma questão de desforra, de desagravo, de quem faz mais, paga mais. Quererei eu dizer que Jesus nos manda amar quem nos magoa e oprime? Não serei eu, como a maioria dos pregadores, idealista e pouco prático? Talvez que numa utopia distante, direis vós, a ideia possa ser realizável, mas nunca neste mundo duro e hostil em que vivemos. Não nos esqueçamos de quem fala isso é Martin Luther King, com tudo que vivenciava ele. E então ele acrescenta: queridos amigos, seguimos já há muito esses caminhos que consideramos práticos, ou seja, devolver na mesma moeda, aqui se faz, aqui se paga. Essa prática já é muito antiga e que nos conduzem inexoravelmente a uma confusão e a um caos cada vez maiores. Vêm-se acumuladas através dos séculos as ruínas das comunidades que sucumbiram à tentação do ódio e da violência. Para salvar o nosso país e para salvar a humanidade, temos de seguir outro caminho. Isso não significa o abandono dos nossos retos esforços. Devemos empregar toda a energia para libertarmos este país do pesadelo da injustiça social. Devemos lutar contra o mal com L, contra a injustiça. Mas, nesta emergência, nunca podemos esquecer o nosso privilégio e a nossa obrigação de amar.
Ao mesmo tempo em que detestamos a injustiça social, devemos amar os que praticam tais injustiças. Será a única forma de criar uma comunidade de amor. Ele que sempre frisou. Eles não são aqueles que combatemos, eles são nossos irmãos momentaneamente equivocados. Nós não combatemos eles propriamente dito, mas o equívoco deles. E então ele conclui com uma analogia muito bela. Lembra ele de todos esses que no passado construíram seus impérios à custa de sangue e lágrimas. Todas essas civilizações que cederam ao ódio, à agressão, que alimentam guerras e tudo mais. Ele conta uma lembrança que Napoleão teria tido quando exilado em Santa Helena. Napoleão que pensava, puxa, Alexandre, César, Carlos Magno e outros tantos construíram impérios enormes, edificados sobre o quê? Ódio, sangue e lágrimas. Onde estão eles hoje? A sua memória apagada. Onde estão seus impérios? Não são senão cinzas e ruínas. No entanto, existiu alguém que há muito tempo começou a construção de um império baseado no amor e que passados 2000 anos só cresce, só aumenta. Há almas que estão ainda hoje dispostas a darem sua vida por ele. Por quê? Construído o seu império no amor. Então ele conclui, Jesus tem sempre razão. Os esqueletos das nações que o não quiseram ouvir enchem a história. Todos os povos, todas as civilizações que não quiseram atender a esses mandamentos, a essas orientações, sobretudo este, o do amor, ágape, o do amor acima de tudo, até mesmo para aqueles que nos odeiam, são hoje história, pertencem ao passado. Que possamos desde já, a partir do nosso esforço legitimamente cristão, começar a construir, ou melhor, a expandir esse império de amor que um dia haverá de reunir todos nós, como uma só grande nação, a nação da família humana irmanada pelo amor. Que Jesus nos abençoe e nos ajude a alcançar esse futuro que tanto almejamos. Muita paz a todos.